Pronto, gente. Vamos conversar um pouquinho agora sobre custo para a decisão. O que é isso? Olha só. Muitas das decisões que vocês vão tomar numa empresa, muitas das decisões que a gente toma numa empresa, né, que eu faço isso também, tem uma relação direta com os custos e com... Esse povo fica entrando agora. Então, voltando lá. Então, muito do que a gente tem falado sobre decisões de empresa, tá, tem a ver com custo, tá joia? Por que tem a ver com custo? Porque, na maioria dos casos, o que sempre a empresa quer saber... Oh, Jesus. O que a empresa quer saber, de fato, o que o empresário quer saber, é exatamente qual é o custo que ele vai ter. Se ele vai conseguir ganhar dinheiro, se ele não vai conseguir ganhar dinheiro. Essa é a grande questão, eu acho que prioritária. Deixa eu fechar só isso aqui para ajudar a gente a ficar o tempo todo recebendo mensagem. Meu Deus. Um minutinho, gente. Deixa eu fechar só esse Outlook aqui, que ele está arruinando a minha paciência já. É muita mensagem. Pronto. Acho que agora vai ajudar um pouquinho esse negócio. Pronto. Então, muito dos custos muitas das questões que a gente vai discutir com relação à empresa tem a ver diretamente com o custo, né, que ela vai ter, né, e esse custo, claro, vai impactar diretamente na questão de se ela vai ter ganho ou se ela vai ter perda durante suas operações, tá? É por isso que a gente se preocupa tanto com custos no contexto geral das nossas empresas. E aí, no final das contas, o que o empresário quer saber de verdade é, olha, eu vou ganhar dinheiro ou eu vou perder dinheiro? Tá? E tudo isso, essa lucratividade que a gente espera ter, tem uma ação direta, tem um relacionamento direto com a questão de custos. Tá? Então, a expectativa do nosso cliente, do nosso chefe, né, do nosso gerente, é sempre aquela: como eu posso produzir mais com um custo menor? Essa é sempre a questão que ele vai colocar para a gente. E, para a gente ver, a gente falar sobre isso, né, um dos sistemas que a gente usa aqui, acho que é bem interessante, é o sistema de custeio variável. Né? Nesse tópico, a gente vai estudar um pouquinho sobre ele, né, e falar aí sobre as formas que a gente pode usar essa ferramenta na tomada de decisão dentro de um contexto empresarial. Mas vamos falar um pouquinho rápido, né, sobre como é que esse processo aconteceu, como é que esse sistema surgiu. O sistema de custeio direto, ou sistema de custeio variável, ele surgiu ali após a grande crise mundial dos anos 30, ele passou a ser largamente utilizado em meados do século passado. Ele ficou evidente que as empresas já não podiam contar com certa demanda para a sua produção. Deixa eu só ver quem está querendo entrar. Alexandre. Naquele período, né, teve uma grande crise, né, que foi a questão da quebra da bolsa e por aí vai. E aí as empresas começaram a perceber que tinham que ter mais informações sobre o que estava acontecendo dentro do seu contexto empresarial, até para evitar futuras crises, como tantas outras que nós tivemos e que a gente está vivendo, inclusive agora, né? Quem foi que entrou? Ninguém.
Então, esse método representa uma evolução das técnicas de análise de desempenho de custo, volume e lucro. Então, o que a gente vai trabalhar basicamente nesse sistema de custeio é avaliar o desempenho das empresas em relação ao seu custo, seu volume e seu lucro. E ela se baseia no conceito de margem de contribuição que a gente vai começar a ver daqui a pouquinho. Então, dentro desse modelo de custeio variável, até falei com vocês na época que a gente viu presencial, enquanto a gente na contabilidade, naquela DRE, demonstração de resultado que a gente tem, financeira, né, que a gente trabalha dentro da contabilidade, a gente tem uma série de contas para a gente trabalhar dentro daquela DRE. Nessa versão aqui de custo, tá? A gente tem uma DRE também, mas uma DRE bem pequena. Uma DRE onde ela tem receita, os custos e as despesas variáveis, a margem de contribuição e temos ali o custo fixo, tá? Que vai acontecer a seguinte continha: receita menos os custos variáveis vai ser igual à margem de contribuição. Essa margem de contribuição menos os custos de despesas fixas daria o nosso lucro operacional. Então, a conta que a gente vai fazer nessa DRE é basicamente essa: receita menos custo variável é igual a margem de contribuição menos custo fixo igual a lucro operacional da empresa. Na contabilidade, quando a gente pega uma DRE da contabilidade, tem uma série de contas, né? Mas aqui, as únicas contas que vocês vão ter que fazer é essa daí. Mas o que é margem de contribuição, professor? Margem de contribuição, gente, é nada mais, nada menos que o que sobra, né, do preço de venda depois de abatidos os custos e as despesas variáveis que a empresa tem. Tá joia? Então, basicamente, margem de contribuição é isso. O que sobra do nosso custo e despesa variável. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ver se ajuda. Gente, tá dando para ver aí tranquilo, porque eu vou evitar colocar em modo de apresentação, porque fica mais fácil para poder sair e botar o pessoal para entrar, porque é o tempo todo entrando e saindo, fica complicado. Dá para ver? Dá uma pezinha. Dá, né? Dá. Então, ótimo. Ô, professor, então quer dizer que esse custo final é o lucro, então, basicamente falando? Esse custo final é o lucro. É esse daí que Ali você falou. você está falando na DRE, né? Lucro Aham, operacional, né? Sim, após tirar o custo variável, né, e o custo fixo, o que sobra é lucro, certo. tá certo? Para ficar E assim, mais pode fácil ser de lucro, entendimento. ou pode ser prejuízo, dependendo do resultado aqui, né, da situação em que a empresa esteja. Tá joia? Alô? Ok, obrigado, estou entendendo. Tranquilo. Então, a margem de contribuição nada mais é que esse valor que sobra aí em relação ao preço de venda do produto. Então, eu vou ter o preço de venda menos o custo e a despesa variável dele, eu vou ter aí a margem de contribuição, já é? Que eu chamo de margem de contribuição do produto. Eu ainda não chamo de lucro nesse caso aqui, tá? A princípio, eu estou chamando de margem de contribuição porque é só o valor que sobra. Eu não chamo de lucro justamente porque ainda me falta tirar dali o valor do meu custo fixo, né? Então, enquanto eu tiver custo, eu não posso chamar isso de lucro. Tranquilo? Bom, seguindo aqui, a gente tem uma formulazinha, e eu acho que até já passei essa formulazinha para vocês nas nossas aulas. Mas se não passei, está passando agora. Isso aqui é a minha margenzinha, a minha formulazinha para a minha margem de contribuição por unidade. Certo? Então, a margem de contribuição por unidade de um produto, ela é calculada desta forma que está aí descrita. Ou seja, eu tenho... Eita, eu tenho o valor do meu preço de venda líquido, que é meu PVL, tá? Preço de venda está aqui, ó. Vou até acrescentar aqui para não ficar desigual, ninguém dizer que o que danado é isso, professor. Então, está aqui, ó. Preço de venda líquido.
certo? Bom da tecnologia é isso, a gente corrige na hora. Eu tenho o preço de venda líquido menos o custo, a despesa variável, que vai dar para mim a minha margem de contribuição por unidade. Se nós fizermos um cálculozinho aqui bem bobinho, vocês vão ver que a coisa é bastante tranquila, tá? Vou deixar só um seja menos. A coisa é bastante tranquila. Pronto. Tá dando para ver aí o Excel? Sim. Pronto, vou dar uma aumentadinha aqui só para melhorar a Tá, situação. tá vendo. Pronto. Imagina que a gente tem uma situação, um cenário como esse na minha empresa, tá? Então, eu tenho preço de venda, custo e despesa variável, tá? Meu custo e despesa variável. Eu tenho meu custo fixo, e aí eu quero calcular qual é a minha margem de contribuição. Eu vou colocar aqui, ó, margem de contribuição. Ela vai ser igual, né? Margem de contribuição por unidade. Ela é igual a o preço de venda, não foi isso que eu falei? O preço de venda líquido menos custo e despesa variável. Certo? Que é esse aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Para a gente poder ficar bem tranquilo de ver isso aqui e não se assustar. PVL, custo e despesa variável. Então, para fazer minha conta aqui, o que é que eu teria que fazer, gente? Ver que dificuldade que é essa conta. O preço de venda do meu produto vai ser 10, menos o custo e a despesa variável, que vai ser 5. Logo, ficou lindo isso aqui agora, pensando que é uma data. Eu tenho 10, certo? Menos 5. 10 menos 5. Vou colocar a data. Só corrigir isso. Dez menos 5, que vai dar 5. Então, a minha margem de contribuição nessa questão aqui seria 5. Ou seja, 10 do preço menos 5 do custo pela variável igual a 5. Dificuldade nisso? Não. Para mim, não. Maravilha. Então, tudo de boa. Vamos embora. Bom, aqui eu estou calculando com vocês a margem de contribuição por unidade. Vamos trabalhar aqui a margem de contribuição total. Como é que eu calculo a margem de contribuição total, professor? É simples, minha gente. Vê só. Vocês lembram, né, que eu mostrei agora há pouco aqui, ó, que eu tenho preço de venda menos custo de despesa variável unitário. Esse custo de despesa variável aqui é um custo de despesa variável unitário, tá? Para poder encontrar a margem de contribuição por unidade. Quando eu vou fazer o cálculo da margem de contribuição total, é claro que, em vez de usar o preço de venda, que é um valor unitário, eu vou usar a receita líquida da empresa. Certo? Então, eu vou usar aqui, ó, minha receita líquida total, menos os custos e as despesas variáveis totais também. Então, anteriormente eu usei preço de venda unitário, custo e despesa variável unitário. Mas agora, como eu quero total, eu uso a receita total, menos o custo e a despesa variável total. Tá certo? E o cálculo é o mesmo. Eu vou tirar do meu valor de receita os meus custos e despesas variáveis. Tranquilo? Então, o cálculo é basicamente o mesmo. Ah, mas tem outra maneira de fazer isso, professor? Tem outra maneira de calcular também a margem de contribuição total. Qual é a outra maneira? Bom, se eu souber, né? Se eu souber
qual é a minha margem de contribuição unitária, certo? Que a gente calculou agora há pouco, eu posso também pegar essa margem de contribuição unitária, certo? E multiplicar pela quantidade que eu vendi, a quantidade de mercadoria que eu vendi, tá? Por que isso? Porque se eu tenho um valor unitário, e eu souber qual é a quantidade vendida, multiplicar o valor da quantidade vezes a margem de contribuição por unidade, eu encontro a margem de contribuição total. Ok? Alguma dificuldade, gente? Não, eu estou tranquila, não sei o pessoal. Tudo na paz? Professor, eu estou na paz, né? Assim, né? Minhas dificuldades, estou tentando acompanhar ao máximo. A minha bebê está chorando um pouquinho, aí ele tira um pouco da minha atenção. Beleza. Então vamos seguindo, tá? Mas deixa eu tentar fazer um exemplo aqui, para talvez fique mais claro ainda, tá? Vamos colocar aqui no meu Excel novamente. Bom, isso aqui é meu preço de venda por unidade, né? Isso aqui é meu custo variável por unidade. Imagina que eu vendi 1.000 unidades. Tá? Eu vendi 1.000 unidades. Logicamente, se eu vendi 1.000 unidades, a minha receita vai ser igual a 1.000, que é a quantidade que eu vendi, vezes, né, o preço de venda aqui, né? Então, 1.000 unidades vendidas representa para mim uma receita de 10 mil reais. O custo é despesa variável, nesse caso, variável total, né, porque eu estou calculando o valor total da minha margem de contribuição. Lembra que, nos conceitos que a gente estudou de custo variável, o custo variável ele sempre cresce junto com a produção e venda, né? Então, usando esse conceito, se a minha margem de contribuição, ou se a minha receita, né, foi multiplicada por 1.000, o meu custo de despesa variável também precisa ser multiplicado pelos mesmos 1.000. Então, vezes 1.000 unidades, vai dar 5.000. Então, com essas duas informações, qual é a minha margem de contribuição total? Minha margem de contribuição total vai ser 10.000 menos 5.000, 5.000. Ok? Eu acho que ficou mais claro ainda dessa maneira, tá? Ficou bom. Ficou tranquilo? Ficou, entendi. Pronto. Ah, mas eu quero usar, professor, eu não quero saber. Eu não tenho a informação, eu não quero fazer dessa forma que o senhor fez, né? Eu não tenho a informação da receita e tal. Eu quero saber só a margem de contribuição. Aí eu mostrei para vocês que eu podia encontrar a margem de contribuição total se eu soubesse a quantidade, né? Olha só, a quantidade aqui foi 1.000. 1.000 vezes 5, 5.000. Também dá para fazer direto. Tá já? É só pegar a quantidade vezes a margem de o valor da minha margem de contribuição unitária, que eu já sei que foi 5, né? Então, 1.000 vezes 5, que é a margem de contribuição, igual a 5.000, que é a minha margem de contribuição total nesse caso. Tá joia? Das duas formas sai. Vamos seguir aqui a vida. Então, gente, já que a gente já entendeu como é que funciona a margem de contribuição, para que é que ela serve, o que é que ela significa, é importante a gente destacar algumas considerações sobre ela, principalmente para a gente que vai trabalhar com gestão, tá? Então, umas considerações importantes. A margem de contribuição, ela vai determinar para a gente se a empresa vai ter lucro ou se ela vai ter prejuízo. Então, aqui tem um exemplozinho disso, ó. A empresa A, eu tenho uma receita de R$100, eu tenho um custo variável de 50, a margem de contribuição vai ser 50, claro, 100 menos 50 igual a 50, tá? Mas, o meu custo fixo aqui, ele está de R$70. Então, se a margem de contribuição, olha só para cá, não perde atenção nisso, se a margem de contribuição, ela não for suficiente para cobrir os custos fixos, o resultado vai ser negativo. Se
a margem de contribuição for igual ao custo fixo, o resultado vai ser zero, e a gente diz que a empresa está em ponto de equilíbrio. Se a margem de contribuição for maior que o custo fixo, a empresa vai ter lucro. Tranquilo? Deu para entender? Sim. Massa. Então, aqui tem uma situação em que a margem de contribuição ela é maior que o custo fixo, tá vendo? A margem de contribuição é 50, só que o custo fixo é 15, e a empresa teve lucro em R$35. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do ponto de equilíbrio daqui a pouco. Mas vamos relembrar alguns conceitos básicos que vocês já viram comigo, e é só para lembrar mesmo, tá? Vou passar bem rapidinho. Então, relembrando, custos fixos são custos, né, da capacidade de produção disponibilizada, e o seu montante depende da produção ou não do volume. Ou seja, custo fixo é aquele custo que, independente da produção, ele vai acontecer. Tá joia? Então, ele vai estar lá, independente de ter produção ou não. Uma coisa importante, os custos fixos, né, geralmente são rateados por critérios arbitrários, né, e isso distorce o custo e o lucro de cada produto. Quer dizer isso? Isso aqui são algumas críticas, tá, gente, que a gente está fazendo ao modelo de custeio modelo de custeio variável, porque diferente da informação do custeio por absorção que a gente viu lá atrás, é uma coisa que eu sempre disse para vocês na aula, é que esse custeio variável, ele não segue as regras dos princípios da contabilidade, então ele não é aceito pelo fisco, ele é essencialmente gerencial. E aí algumas questões que são importantes de ressaltar, que favorecem, né, ao custeio variável, é o seguinte: no custeio variável, ao contrário do que acontece no custeio por absorção, o valor dos custos fixos, ele não é rateado, né? Por quê? Porque o custo fixo, geralmente, quando ele é rateado, né, ele é rateado por critério arbitrário, e isso distorce ali o custo e o lucro de cada produto. Então, é uma vantagem que o nosso custeio variável tem. Nele não acontece isso. Então, uma outra coisa importante, o custo fixo por unidade de um produto, ele varia inversamente ao seu próprio volume de produção. E o custo fixo de um produto depende do volume de produção de outros produtos. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ó, cada vez que eu vendo uma unidade, eu até mostrei isso para vocês no quadro, eu lembro bem, cada vez que eu vendo um produto, o meu custo fixo, o meu custo fixo total, ele vai diminuir de valor, até um ponto que ele vai zerar. É o que a gente chama de uma variação inversamente proporcional, né? Inverso ao seu próprio volume de produção. Quanto mais eu produzo, né, um produto, menor será a incidência de custo fixo sobre ele. O custo fixo de um produto depende do volume de produção de outros produtos. É verdade, certo? O que é que acontece? Muitas vezes eu tenho produtos que têm custos interdependentes. Então, muitas vezes, eu tenho uma mesma matéria-prima que eu vou usar, matéria-prima não, perdão. Eu tenho o mesmo aluguel que eu vou usar para produzir um produto, eu vou usar para produzir outro. Eu não vou pagar 2 aluguéis para produzir 2 produtos na minha empresa. Então, o valor do aluguel vai ser único para todos. E isso vai gerar lá na frente o bendito do rateio que pode prejudicar aí essa informação de custo. O custo fixo ele é representado nesse modelinho aqui, né? Eu chamei até de custo baiano, né? Ele fica paradão lá, né, esperando que aconteça alguma coisa para ele mudar de cenário. E aí vem, esse custeio variável, né, que a gente está falando, ele apropria aos produtos apenas os custos variáveis. Os custos fixos são debitados diretamente ao resultado do período. Se vocês olharem, perceberem aqui, ó, como eu mostrei aqui anteriormente, perceba que aqui, ó, só é abatido custo variável, né? O custo fixo ele só vai ser abatido aqui no finalzinho, tá joia? E ele é abatido integralmente, tá?
Então, não tem aqui rateio, não tem nada. Ele é abatido totalmente no final da minha DRE. Então, ele apropria apenas os custos variáveis e os custos fixos são debitados diretamente no resultado do período como se fosse uma despesa. Ele trata, né, o custo fixo como se fosse uma despesa. E ele trata, e interessante que o custeio variável, ele trata o custo fixo como despesa, mas trata a despesa variável como se fosse custo, né? Ela é abatida junto com o custo variável logo no início da minha DRE. Então, o valor do resultado de cada período acompanha a inclinação da receita de vendas. Ou seja, cada vez que a minha receita cresce, vai crescendo também aí o meu resultado. À medida que a minha receita diminui, também vai seguindo a mesma direção. Então, deixa eu colocar aqui. É importante a gente ressaltar que o custeio variável, né, ele fere o princípio da competência, como eu já falei para vocês. Por que ele fere, professor, o princípio da competência? Porque é o seguinte, pelo custeio por absorção que a gente já viu, como eu faço rateio, eu só aproprio, né, custo fixo para os produtos que foram vendidos, né? No caso aqui do custeio variável, eu vou fazer essa apropriação integral, ou seja, eu vou colocar todo o custo fixo lá no final da DRE, independente se o produto foi vendido ou não. Então, isso aí fere o princípio da competência. Eu estou antecipando uma despesa. Tranquilo até aqui, meu povo? Alguma dificuldade? Silêncio diz que não. Então, vamos embora. Olha, vocês devem estar percebendo que eu estou dando uma... Alô? Não, professor, não estou com nenhuma dificuldade, não. Até o momento, joia. não. Joia. Então, vocês estão percebendo que eu estou pulando alguns slides aqui, mas é porque eles não são importantes para a gente agora não, tá? Só por isso que eu estou fazendo isso. Então, o custeio variável, ele segue esse gráficozinho, né? Vejam só, aqui eu tenho custo, aqui eu tenho volume de atividade. Então, quanto mais eu vendo, quanto mais eu produzo, né? Esse volume vai crescendo, tá certo? Os custos vão aumentando. Quanto mais volume de produção eu tenho, mais custo eu terei. É assim que funciona o nosso custeio variável. Eu até mostrei isso para vocês nas nossas aulas presenciais. Bom, agora que a gente já entendeu, já relembrou um pouquinho de custo fixo, relembrou um pouquinho de custo variável, já falou um pouquinho sobre margem de contribuição, né? Já entendeu como é que funciona a margem de contribuição, para que ela serve, né? Vamos falar sobre um outro ponto importante, que é o ponto de equilíbrio, né? Lembra que eu falei lá atrás que, a depender da margem de contribuição, quando ela é menor que o custo fixo, a empresa tem prejuízo. Se ela for maior que o custo fixo, a empresa tem lucro. Se ela for igual, a empresa está no ponto de equilíbrio. E é sobre o ponto de equilíbrio que a gente vai conversar agora um pouquinho. Deixa eu colocar aqui na telinha grande. Então, o que é ponto de equilíbrio, minha gente? O ponto de equilíbrio é exatamente o momento em que a receita total da empresa se iguala aos custos totais da empresa. Então, eu tenho receita e custos no mesmo valor, no mesmo volume, né? Mesmo valor financeiro, e aí eu digo que a empresa está em ponto de equilíbrio. Nesse momento, se eu tirar todos os custos, né, se eu abater todos os custos fixos e variáveis da minha receita, o resultado será zero. Aí a empresa está em ponto de equilíbrio. Então, ele representa um nível de atividade em que o resultado operacional da empresa vai ser zero, onde ocorre, portanto, a igualdade entre receita total e o custo total da empresa. Então, se a empresa ou o projeto que estivemos executando, ele operar em níveis inferiores ao ponto de equilíbrio, a sua receita não será suficiente para cobrir o custo total. A margem de contribuição não será suficiente para cobrir os custos de despesa de estrutura, ou o que a gente chama de custo fixo. E o resultado apurado será negativo, conforme a gente já viu lá naquela imagem que a gente acabou de passar para vocês.
Somente se a empresa ou o projeto operar acima do ponto de equilíbrio, a receita total obtida será maior do que o custo total do período considerado, né? A margem de contribuição será maior que os custos de despesa de estrutura, ou custos fixos, e o resultado líquido será positivo. Foi como a gente falou anteriormente. Como é que funciona a análise gráfica desse ponto de equilíbrio? Como é que a gente enxerga o ponto de equilíbrio? Onde é que ele vai estar? Olha aqui. Lembra que a gente tem um custo fixo, que ele é assim bonitão, né, paradão assim, reto. E lembra que o custo fixo ele acontece independente de haver volume, né, independente de haver produção. Então, esse é o nosso gráfico do custo fixo. Um outro custo que a gente tem é o custo variável, né? E o custo variável, tá certo? Ele cresce de acordo com o volume, certo? Ele cresce com o custo conforme o volume de produção. E, por fim, nós temos a receita total. Olha só, o custo fixo começa nesse ponto aqui. Como já existe o custo variável vai começar a partir dele, né, a partir do custo fixo, vai seguir a reta dele, e a receita sempre começa no custo, sempre começa no ponto zero, né, porque nesse momento aqui ainda não havia receita, enquanto existia custo fixo, ainda não havia receita. A receita começa nesse ponto zero aqui, e chega um dado momento, gente, tá? Aqui eu tenho custo fixo, aqui eu tenho custo variável, aqui eu tenho meu custo total, custo e despesa total, tá? E aí, ó, você vai perceber que chega esse pontinho aqui, em que a receita total e o custo de despesa total, eles se encontram. É justamente esse pontinho que é chamado de ponto de equilíbrio. Então, acima desse ponto de equilíbrio, eu tenho lucro, abaixo desse ponto de equilíbrio, eu tenho prejuízo. Tranquilo? Alguma dúvida até agora, meu povo? O senhor fez um gráfico já com os números para a gente compreender melhor? Com os números? Sim. Não, a gente vai calcular isso. Isso aqui é só para mostrar a vocês como é que fica. Ok. Enquanto tem letra, o negócio ainda vai. O negócio quando é para assustar. Aí Ninguém gosta de cálculo. vocês vão ver que é simples, não tem nada de absurdo, não. Eu acho que o maior problema da matemática é o português, sabia? Pior que é a interpretação, professor. Já perdi muita questão por isso. Exatamente. É melhor a gente entender a questão, a gente consegue fazer. Se a gente não entender, aí complica. Professor, Oi, esse, fala. esse gráfico aí, professor, tem que estar bem identificado para a gente poder saber, né, professor? Oi? Oi? O gráfico ele tem que estar bem identificado, né, para poder a gente identificar, né? Mas aqui está bem claro, tá? Olha só. Custo, Sim, eu tenho uma setinha aqui com custo de despesa variável, custo fixo, custo de despesa total, receita total. Certo? Eu tentei deixar o mais didático possível. Professor, Oi. se eu for fazer alguma chamada aí, eu vou ter que sair, que eu estou largando agora o trabalho. Aí eu vou pilotar. Quem está falando que... Luiz Paulo. Tá certo, Luiz. Fica tranquilo. Depois eu vou disponibilizar essa aula. Tá, joia. Então, seguindo aqui o nosso trabalho, gente, vamos lá. Feito isso, a gente pode começar a pensar, né, em como é que a gente calcula o ponto de equilíbrio. Vamos lá. Ponto de equilíbrio. A forma do ponto de equilíbrio, né, nós temos duas formas aí, né, de calcular, né? Nós temos a forma de calcular o ponto de equilíbrio, que eu chamo de ponto de equilíbrio em quantidade, e o ponto de equilíbrio em valor, em monetário, né, em dinheiro. E como é que eu faço esse cálculo? Eu faço esse cálculo dividindo o valor do meu custo da minha despesa fixa pela margem de contribuição por unidade. Uma outra forma de eu calcular o ponto de equilíbrio agora em dinheiro
né, monetariamente, é eu dividir o custo da despesa fixa pela minha margem de contribuição em percentual. Então, deixa eu sair um pouquinho aqui e explicar para vocês isso no Excel. Joia. Então, imagina a seguinte situação, tá? Deixa eu pegar isso daqui. Eu vou trazer para cá. Pronto. Vamos imaginar a seguinte situação. Deixa eu só diminuir um pouquinho para me dar mais espaço. Vamos dizer que eu quero calcular o ponto de equilíbrio por quantidade, certo? E eu acabei de dizer a vocês que ele é igual ao valor do meu custo e da minha despesa fixa. Tá? Lembrando que custo e despesa fixa está aqui, ó. Tá? A gente não esquecer. Está aqui o custo e a despesa fixa. Ele aqui bonitão. E aqui, e ele é custo de despesa fixa dividido pela margem de contribuição por unidade. Então, isso é o cálculo do meu ponto de equilíbrio, tá certo? Para fazer a conta, basta eu saber qual é meu custo de despesa fixa, qual é a minha margem de contribuição por unidade. Aqui está minha margem de contribuição por unidade, e aqui está o meu custo de despesa fixa. E aí, como é que eu faço essa continha? Simples. Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer 5.000 dividido por 5, o que vai me dar 1.000 unidades. O que é que eu estou dizendo aqui, na verdade, meu povo? Estou dizendo o seguinte, olha, para que essa minha empresa ela consiga pagar todos os valores que ela deve, né, com todos os custos que vão ser gerados, tá joia? Ela tem que vender pelo menos 1.000 unidades. Se ela vender menos que 1.000 unidades, ela tem prejuízo. Se ela vender mais que 1.000 unidades, ela vai ter lucro. Ó, curiosamente, eu coloquei aqui 1.000 unidades, mesmo sem querer, eu coloquei aqui 1.000 unidades no nosso exemplo anterior, né? E vamos provar se isso é verdade, né? Vamos lá. A empresa vendeu 1.000 unidades, né? Então, 1.000 vezes 10, eu tive aí o valor de 10.000. O custo é despesa variável, eu multipliquei o custo variável unitário vezes a quantidade, encontrei 5.000. A margem de contribuição foi 5.000. E agora eu tenho aqui custo e a despesa fixa, né? Que está aqui, ó, certo? 5.000. Vou só copiar. E aí, ó, vamos fazer a continha. Eu vou ter 10.000 menos o custo da despesa variável menos o custo fixo. E vai dar 0. Então, está provado. Se a empresa vender, tá certo? Mais de 1.000 unidades, ela vai ter lucro. Se ela vender menos de 1.000 unidades, ela vai ter prejuízo. Tá joia? Deu para entender? Sim. Professor, eu tenho Oi. uma pergunta. Na verdade, é uma assimilação.
Com isso, com a análise do ponto de equilíbrio, se a gente for observar no dia a dia da empresa, por exemplo, a empresa está passando por um momento difícil agora na pandemia, Isso. onde ela consegue manter o custo zero e também a produção zero, ou seja, ela consegue manter o equilíbrio. Mas, por exemplo, se ela tem um custo maior do que um lucro, ou seja, tem a perda, é aí que o ponto de equilíbrio dá para perceber que a empresa precisa de um fundo de caixa, aí entra onde o fluxo de caixa é onde serve para estar segurando a empresa nesses momentos, né? Bora lá. Primeira coisa complicada. Quem está falando? Kennedy, Kennedy. Oi, Kennedy. Olha só, Kennedy. Primeira questão complexa aí. Primeiro, a empresa parou a produção, mas tem que lembrar que os custos fixos, ele acontece independente da produção. Então, nesse isso, caso, mesmo que ele pare a produção, os custos fixos ainda continuam acontecendo, tá certo? Então, não tem como a empresa parar, de fato, de ter custos. Tá? E, assim, mesmo que ela pare a produção, ainda existe o valor, no caso da pandemia, que é uma coisa inevitável, né, infelizmente está acontecendo, mesmo nessa situação de pandemia, ela vai ter ainda que custear, ou ela vai suspender contratos, né, vai suspender contratos dos seus funcionários, né, que é o que muitas empresas estão fazendo agora para evitar o custo da mão de obra, tá? Mas custos, pelo menos fixos, ela vai ter que ter. Tá, joia? O que é importante a gente perceber? Você falou bem aí da ideia do fluxo de caixa, né, de um capital de giro, de um recurso, né, um fundo que a empresa possa ter, uma reserva, a gente chama de reserva técnica, tá? A gente chama de reserva técnica quando a gente tem uma reserva para esses momentos emergenciais. Então, é importante que a empresa tenha, sim. É importante que a empresa tenha. E é importante também, possivelmente, a empresa fazer esse cálculo que a gente está fazendo aqui, tá? É importante que ela faça esse cálculo que a gente está fazendo aqui. Para quê? Para ela saber em que situação ela se encontra. Porque, muito embora as empresas tenham parado sua produção, mas ainda existe, né, vendas que foram entregues, né, já tinham sido vendidos, que tiveram que ser entregues para as empresas. Então, há um ganho aí, mesmo que não haja produção, mas ainda se a empresa tem estoque, ela precisa vender esses estoques. Então, pode ser que ela tenha aí uma reservazinha gerada por isso, tá? E ganhar um trocado com isso. Então, é importante que ela tenha esse controle. Quem vai falar? ok, professor. Tranquilo, meu querido. Vamos lá. Então, esse é o nosso ponto de equilíbrio, né? A gente chama de ponto de equilíbrio contábil, tá? Por quantidade, tá? A gente consegue verificar aí a quantidade que a gente precisa para poder ter lucro, né? Se a gente vender mais de 1.000, tem lucro. Se vender menos de 1.000, a gente vai ter prejuízo. Mas aí a gente pode calcular. Oi, Eu queria fazer uma intervenção aí. passa, querido. Vou me associar aí com o meu amigo Kennedy e vou fazer uma pergunta aí, dentro Passa. desse mesmo modelo aí. Veja bem, o que o Kennedy falou aí ficou bem fácil. Agora, a minha pergunta seguinte é o seguinte: a empresa, quando ela para a sua produção, ela parou sua produção. O senhor falou que ela tinha ainda uma receita de algumas coisas para receber isso, aquilo, aquilo. Mas também ela não vai ter salário também para liquidar, por exemplo, no final de mês. Ela parou a produção no dia 15, uma hipótese. Parou de produzir, parou de tudo, dia 15. Mas o salário que vem em seguida, no final do mês, para ela liquidar esse débito, no caso, ela não tendo mais nenhuma produção, ela não vai ter que ter um meio aí de gerar um capital de giro para poder indenizar essa despesa? Sim, ela vai ter que ter dinheiro para pagar os seus funcionários, né? Não tem como escapar disso. Foi exatamente o que eu falei com relação a essa necessidade, né, da empresa saber exatamente quais são os custos que ela está tendo naquele momento para poder
saber como é que vai pagar isso. E aí, a necessidade, né, de uma reserva técnica, que até mencionei com esse nome, Exato. a necessidade de uma reserva técnica para que ela possa pagar, né? Inclusive, como eu estava comentando, essas receitas que ela possa vir a ter receber, porque, como eu estou dizendo a você, embora tenha parado a produção, mas sempre tem clientes, né? Foram vendas feitas a prazo, tem estoque que ela pode vender, né? Para gerar algum fluxo para poder pagar essas dívidas. Outra maneira que as empresas estão utilizando muito agora, nessa crise, é a suspensão de contrato de trabalho, né? A gente está fazendo suspensão de contrato de trabalho justamente para isso, para poder, algumas integralmente, outras parcialmente, para poder desafogar. Como é que isso aí, no caso, o governo paga um pedaço, a empresa paga um pedaço, e a coisa vai seguir na vida até essas coisas melhorarem. A ideia é basicamente essa. E aí é uma forma da empresa também desafogar. Existem linhas de crédito que está sendo criada também, né? Nesse caso da pandemia, tem uma linha de crédito que foram criadas com juros baixos para facilitar esse processo. Mas sim, a empresa precisa ter um controle efetivo dos seus custos para poder saber o que vai fazer e onde vai precisar de dinheiro. Onde e quando, né? Na verdade, vai precisar de dinheiro. Exatamente. Ok. Joia? Ok, está claro, está bom, professor. Está explicado. Está entendido. Então, uma outra questão que é importante a gente ver é como é que a gente calcula o valor do ponto de equilíbrio em valor monetário, né? Em real. Como é que a gente faz essa conta? Tem duas maneiras de a gente fazer essa conta, gente. Uma maneira, que eu acho mais simples, é a gente calcular a margem de contribuição em percentual. Como é que a gente faz isso? A gente pega o valor, deixa eu colocar aqui, margem de contribuição em percentual, de contribuição unitária em percentual é igual, né, ao meu, vou colocar do lado de cá, senão vai dar errado, é igual ao minha margem de contribuição por unidade dividido pelo preço de venda líquido. Então, se eu pegar a minha margem de contribuição, minha margem de contribuição nesse caso aqui foi 5, né? A gente já tinha calculado. E eu dividi pelo preço de venda, que foi 10, que está aqui, ó, eu encontro o percentual de margem de contribuição em relação ao preço. No nosso caso aqui vai ser 5, que é a margem de contribuição, dividido por 10, vai dar 0,5. Essa é a minha margem de contribuição em percentual. Tá joia? E para que serve isso, professor? Uma das coisas que vai ser útil para a gente é para a gente calcular aqui o valor do ponto de equilíbrio em real, né? É uma forma de a gente fazer esse cálculo. E como é que a gente faz? O que é que eu mostrei para vocês lá? Que o ponto de equilíbrio em valor monetário, ele é dado, tá, pela divisão do custo e da despesa fixa pela margem de contribuição em percentual. Ou seja, fazendo essa continha de padaria, eu teria 5.000 dividido por 0,5, que é igual, curiosamente, né, a 10.000. Exatamente o valor da minha receita aqui, ó, que é o meu ponto de equilíbrio em valor monetário. Deu para entender? Deu para entender? Sim, professor. Deu sim. Massa. Então é assim que a gente faz essa Calma aí, continha. professor, eu tive um contratempo aqui agora, eu atendi a ligaçãozinha aí. CDF dividido por M, só para eu captar aqui. Tá. O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu disse a vocês que o ponto de equilíbrio, conforme está aqui, ó, o ponto de equilíbrio em valor monetário, em dinheiro, né,
é custo de despesa fixa por margem de contribuição percentual. Aí eu vim para aqui e eu mostrei, ó, custo de despesa fixa dividido por margem de contribuição percentual. A margem de contribuição percentual, ela é margem de contribuição unitária dividido pelo preço de venda, da 0,5. Na verdade, o que eu estou querendo saber aqui é qual é, né, o percentual relativo de margem de contribuição sobre o preço. Estou perguntando é isso. Tá? Aí eu divido margem de contribuição e dividido ele pelo preço de venda. Eu encontrei 0,5. Como o ponto de equilíbrio em valor monetário é o custo de despesa fixa pela margem de contribuição em percentual, eu tenho 5.000 dividido pelo 0,5 que está aqui, que vai dar 10.000. Esse 10.000, você vai perceber que é igualzinho à minha receita que eu tenho aqui, ó, na minha DRE, que representa meu ponto de equilíbrio monetário. Deu para entender? Positivo, obrigado. Joia. Tem outra maneira de calcular isso? Tem outra maneira de calcular isso também, né? A gente pode calcular de outra maneira. Tá? Vamos dizer que eu queira calcular o ponto de equilíbrio em valor monetário. Uma forma que eu posso usar também para fazer essa conta, tá? Se eu souber a quantidade do ponto de equilíbrio, né? Se eu souber a quantidade do ponto de equilíbrio, ou meu PEC, ponto de equilíbrio em quantidade, e eu multiplicar isso, via de Excel, pelo preço de venda líquido. Olha só, qual é a quantidade no ponto de equilíbrio? Não é 10.000? Então eu vou pegar aqui, ó, 10.000 não, perdão, 1.000. Eu vou pegar aqui, ó, 1.000, certo? Vezes o preço de venda. Qual é o preço de venda da gente? R$10. E aí eu vou ter 10.000. Da mesma forma. Tá joia? Qual é a questão aqui? Se eu não tiver o ponto de equilíbrio em quantidade, é mais fácil eu fazer por aqui. Se eu tiver o ponto de equilíbrio em quantidade, basta multiplicar pelo preço de venda que eu vou chegar no meu ponto de equilíbrio em valor monetário. Tranquilo? Tranquilo, professor. Massa. Seguindo nossa vida aqui, temos um outro modelo de ponto de equilíbrio, tá? Na verdade, são 3 modelos, tá? Para a gente encerrar. O primeiro modelo de ponto de equilíbrio a gente já viu, né? Que é o ponto de equilíbrio contábil, que ele dá para a gente, ele vai acontecer, né, em função da divisão entre o custo de despesa fixa pela margem de contribuição por unidade. Ô, professor, o senhor vai mandar Oi. esse material pra gente? Vou mandar tudo para vocês, a material, a aula gravada, o exercício, tudo. Massa, valeu, professor. E aí, ó, existe um outro ponto de equilíbrio, e esse é bastante usado, tá, gente? Que é o ponto de equilíbrio econômico. É importante a gente aprender esse ponto de equilíbrio também. Por quê? Porque esse ponto de equilíbrio aqui, ele é mais realista para a gente. Por que eu estou dizendo que é mais realista? Vê só, ninguém investe numa empresa pensando, né, em ter prejuízo. Ninguém faz isso. Né? Todo mundo investe numa empresa pensando em ter lucro, em ganhar alguma coisa. Então, esse ponto de equilíbrio aqui, que a gente chama de ponto de equilíbrio econômico, ele acrescenta ao custo fixo, o que a gente chama de lucro desejado, tá certo? Ele acrescenta ao ponto de equilíbrio o lucro desejado. Certo? Então, isso dá para a gente uma visão mais realista
da questão empresarial. Por quê? Porque ele mostra exatamente que, embora a empresa possa ter lucro, certo? Embora a empresa possa ter lucro, ela ainda assim, do ponto de vista do meu sócio, pode não ser suficiente e ele considerar aquilo um prejuízo. Como é que isso pode acontecer, professor? Como é que ele pode considerar um lucro desejado como prejuízo, né? Aliás, como é que ele pode considerar um lucro como prejuízo? É da seguinte forma. Imagina que o meu empresário, ele já tivesse, né, com seu dinheiro aplicado. E esse dinheiro aplicado estivesse lá rendendo para ele, vamos dizer assim, 15% ao ano. Tá? E aí ele decide investir na empresa. Mas quando ele começa a investir na empresa, ele deixa bem claro, olha, se a empresa não render para mim, pelo menos no final do ano, né, ao longo de um ano, se ele não render para mim mais de 15%, para mim é prejuízo. Por que prejuízo? Porque ele já tinha 15% na aplicação que ele estava dizendo que ele estava aplicado. Então, para ele podia ter deixado o dinheiro lá na aplicação e não ter nenhum trabalho com isso. Né? Mas se ele decide investir numa empresa, ele quer, pelo menos, ele quer que a empresa dê aquilo que a outra aplicação estava dando, né? Isso a gente chama de custo de oportunidade, tá? Então, é importante que a gente tenha essa visão. Então, para o meu empresário, no caso aqui do ponto de equilíbrio econômico, o ponto de equilíbrio só vai acontecer se o lucro desejado for alcançado. Se ele ganhar menos que o lucro desejado, mesmo sendo um resultado positivo, para ele é prejuízo. Deu para entender, gente? Positivo. Positivo, professor. Joia. Então, como é que ficaria isso aqui no nosso quadro Excel? Tá certo? Como é que a gente ficaria o nosso quadro Excel aqui? Então, ó, ponto e equilíbrio econômico. Né? Vou colocar aqui em quantidade. Como é que eu faço o cálculo dele? Perceba que tudo tem uma relação com a margem de contribuição. Ela está em todo lugar, tá? Então, você não pode deixar de aprender a calcular ela, não. Eu vou pegar o valor do custo e da despesa fixa, mais o meu lucro desejado, o que eu desejo, e eu vou dividir tudo isso pela minha famosa e importante margem de contribuição por unidade. É isso que eu vou fazer. Dividir tudo por ela. Fazendo a continha, eu coloquei aqui, ó, já para a gente ir acompanhando, o lucro desejado, tá? Já está aqui, ó. Eu coloquei um lucro desejado de R$500, tá? Para a gente praticar. Então, como é que seria essa conta aqui? Seria assim, ó. O custo da despesa fixa já foi 5.000, né? Que eu já tinha colocado. Mais 500, que é o lucro desejado, dividido por 5, que é a margem de contribuição. Fazendo a conta, eu tenho 5.000 mais 500. Estou fazendo assim só por uma questão didática, tá, gente? Eu poderia fazer direto. Então, meu ponto de equilíbrio em quantidade agora é 1.100. Significa dizer o seguinte, que a empresa só vai dar lucro, né, do ponto de vista econômico, se ela produzir e vender mais de 1.100 unidades. Se for menos de 1.100 unidades, embora o resultado dela seja positivo, para o investidor vai ser prejuízo, porque ele vai deixar de ganhar aqueles 15% que ele tinha
anteriormente. Tá joia? Vamos ver se isso é verdade. Oi. Desculpa, só um momento. Cadê? É que eu esqueci de anotar uma informação ali. Lucro desejado. Pode subir aí só um pouquinho a tabela? Pronto. Deixa eu tirar uma foto aqui rápido. Certo, obrigado. Vamos ver se isso é verdade, né? Se é real. Porque é bom é quando a gente faz um negócio e mostra que está realmente acontecendo. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, a receita total vai ser 1.100, né? Que a gente acabou de... No caso, a receita não, a quantidade vai ser 1.100, que foi essa quantidade aqui que a gente acabou de apurar, vezes o preço de venda, foi R$10 que a gente estabeleceu lá. O custo variável, custo é a despesa variável, a gente já fez a continha, vai ser o mesmo esqueminha que a gente acabou de mostrar anteriormente. 1.100, que é a nova quantidade, vezes o valor do meu custo de despesa variável, que lá em cima a gente já viu que é 5. Então, vezes 5. Vai dar 5.500. 5.500 também é o valor da minha margem de contribuição. Meu custo fixo é 500. Então, o lucro da empresa vai ser igual à margem de contribuição menos o valor do custo fixo, R$500. Esse vai ser o lucro da empresa. Então, nesse momento aqui, o meu empresário, né, o meu investidor, ele está ganhando exatamente os R$500, tá, que ele desejava. Mas para ele, isso ainda não é lucro, porque esses 500 ele já tinha, se ele tivesse deixado na aplicação. Só vai ser lucro para ele quando passar de 500. Tá joia? Compreendi, professor, compreendi. O exemplo ficou show de bola. Massa, massa. Pronto. Então, entendido esse ponto de equilíbrio econômico, tá joia? Vamos para o próximo ponto de equilíbrio, para a gente poder entender. Esse que vem agora, ele é um pouquinho mais cabuloso, mas ele dá para entender, tá? Vamos lá. O outro ponto de equilíbrio que eu quero mostrar para vocês, que vocês podem avaliar a empresa. Professor, Oi. o segmento do cálculo é sempre o mesmo, professor? É sempre o mesmo. Ótimo. Tá certo? Eu vou sempre partir do custo de despesa fixa dividido pela margem de contribuição e vou acrescentando aquilo que eu acho propício, entendeu? A depender do ponto de equilíbrio que eu vou usar. Então, no caso do ponto de equilíbrio econômico, eu tenho o custo de despesa fixa mais o lucro desejado. E sempre dividido pela margem de contribuição, né? A gente vai sempre dividir por ela. E agora, eu vou ter o ponto de equilíbrio financeiro. Esse ponto de equilíbrio financeiro, eu tenho o custo e a despesa fixa. Eu vou anotar aqui para deixar para vocês. Tá? Eu vou deixar aqui para poder deixar para vocês, para ninguém ficar perdido depois. Custo e despesa fixa ND é igual custo e despesa fixa não desembolsável. Tá? Essa sigla horrorosa aí é isso. Já é? Ninguém esqueça disso. Então, para eu entender o ponto de equilíbrio financeiro, vocês têm que entender uma coisa que é importante, que a gente até conversou sobre isso já. Na contabilidade, tá certo? A gente tem questões que são financeiras e questões que são estritamente contábeis. Então, por exemplo, na contabilidade tem recursos, né, tem informações, valores que eles acontecem na contabilidade
mas que ele não gera impacto financeiro para a empresa. Deixa eu dar um exemplo. Vocês sabem que existe a depreciação, né? A depreciação é uma espécie de benefício que o governo dá para a empresa que permite que ela diminua, né, ao longo do tempo, o valor da perda que ela está tendo com os seus bens físicos. Tá? Então, máquinas e utensílios, veículos e tal, tudo isso tem uma depreciação, vai perdendo valor ao longo do tempo. E a empresa coloca isso no seu balanço como despesa. Então, é despesa com depreciação. A questão é a seguinte, essa despesa que ela está tendo, sai algum dinheiro do caixa para ela poder pagar essa despesa? Negativo. Sai não, Eu né? ia dizer sai. Oi? Eu ia dizer que saía, mas deixou calada. Tá prestando mais atenção. Não É sai uma não. despesa não desembolsável, como o senhor colocou aí. Exatamente. É uma Então, despesa. professor, no caso, o caixa de uma empresa, a gente não deve mexer nele, certo? Nesse caso. Não, porque quando a gente vai fazer o lançamento da despesa com depreciação, é uma despesa que não passa pelo caixa, não. Ah, entendi. Ela existe, mas eu não gasto dinheiro para executar, não. Ô, Certo? professor, só Oi. um detalhe. Então, no caso ali, a gente fez uma aquisição de um veículo para a empresa no valor de 10 mil reais. Ele vai estar lá constando por 10 mil. A partir do tempo que passou 10 anos, ele vai continuar tendo aquele valor de 10 mil ali, porém vai ter esse valor de depreciação abatido lá embaixo. Isso, mas veja só. No caso de veículo, a depreciação ela é de 5 anos, tá? Então, depois de 5 anos, contabilmente, esse teu veículo está zerado. Ele não existe mais. Mas ainda assim ele é abatido ou não? Não, entenda. Vamos imaginar o balanço. Pensa agora no balanço comigo, tá? Eu tenho lá a conta veículos, e embaixo da conta veículo eu vou ter depreciação acumulada de veículos. Tá certo? Veículo tem 10 mil. No primeiro ano, eu vou fazer depreciação acumulada de veículos, 20% eu vou baixar. Então, menos 2 mil. Aí vai ter 10 mil menos a depreciação igual a 8 mil. Esse vai ser o valor novo do veículo. Esse valor não fica escrito no balanço 8 mil, mas a gente subentende que é 8 mil porque a gente tem a depreciação de 2. Cumulativamente... Oi. Então, assim, dependendo do porte do veículo, mais ou menos a empresa já vai ter o percentual fixado de depreciação dele anual. Ele segue assim, ó. Existe uma tabela da Receita Federal que já nos coloca isso. Isso já é definido. Todo veículo é 5 anos, então é 20% ao ano. Todo imóvel, por exemplo, é 4% ao ano, tá certo? Entendi. Então, seria já é definido já. Quase Então, igual a uma tabela fixa. É uma tabela fixa. Móveis e utensílios é 10%. Entendeu? Isso já é definido já pela Receita. Então, a gente geralmente usa a tabela da Receita. A gente pode usar outro modo de fazer o cálculo da depreciação? Pode. Mas a maioria das pessoas usam a tabela da Receita, que é mais fácil. Tá joia? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que esses 2 mil que foi abatido do veículo, ele não é desembolsável, porque não saiu dinheiro do caixa para pagar essa despesa. Tá certo? E no ponto de equilíbrio financeiro, eu quero pegar só o que tem relação com o fluxo de caixa da empresa. Essa é a diferença dele para os outros. Então, no caso da depreciação, ela é um custo de despesa fixa não desembolsável, ela ficaria aqui, tá? Mas tem uma outra questão importante, as amortizações. Mas o que é essas amortizações, pessoal? É o seguinte, imagina que a empresa tem uma dívida, né? Ela fez uma dívida, ela contratou um empréstimo, por exemplo, tá certo? Ela contratou um empréstimo e, claro, ela contratou um empréstimo, ela vai ter que pagar o empréstimo de volta para o banco, tá? Esse valor que ela está pagando, essa parcela que ela está pagando, a gente chama de amortização, né? É uma parcela de amortização. Ela está diminuindo a dívida dela. Só que, contabilmente, vocês já estudaram isso, um empréstimo contraído, ele impacta positivamente no caixa da empresa, né? Porque o dinheiro entra na caixa da empresa e entra uma obrigação. Tá joia?
Só que quando ele sai, né, quando ele está sendo pago, isso também impacta no caixa da empresa, porque, embora não seja uma despesa, mas o dinheiro está saindo, porque eu estou pagando a minha obrigação, né, o meu empréstimo. Tá joia? Aí, como eu estou pegando aqui tudo que diz respeito no ponto de Professor, equilíbrio financeiro, foi. então, no caso, assim, numa visão hipotética, ele entra como um crédito e sai como um débito, numa classificação. Ele vai entrar como um crédito a título de obrigação, né? Você está falando nesse sentido de balanço, né, de contabilidade. Isso, Porque isso. no balanço, ele entra como um crédito porque ele se torna uma obrigação de pagar. E ele sai, né, como um débito porque eu amortizo a minha obrigação por um débito. Isso. Tá joia? Então, fazendo a continha disso aqui, como é que isso ficaria para a gente? Vamos voltar lá para o nosso quadro Excel. Eu tenho aqui, ó, ponto de equilíbrio. E aqui para ficar mais fácil. Ponto de equilíbrio financeiro. Em quantidade. Então, eu já vi lá que é o meu custo de despesa fixa menos custo de despesa fixa não desembolsável, ou depreciação, né? Mais as minhas amortizações. Isso aqui é o que vai dar o meu ponto de equilíbrio financeiro. Tudo isso dividido pela minha margem de contribuição por unidade. É assim que vai acontecer. Então, fazendo a conta, eu deixei aqui alguns dados que são para a gente poder usar. Nesse caso aqui, ó, a minha empresa tem dívidas, né? Que vai representar minhas amortizações. Vou escrever aqui só para a gente não esquecer disso. Tá? Ele tem uma depreciação de R$100, tá? Vou até mudar esse nome aqui. Vou colocar aqui. Despesa com depreciação. R$100. E a minha dívida de 500. O que é que eu tenho que fazer aqui embaixo? Eu vou pegar. Meu custo fixo, a gente já sabe que é 5.000. Já fiz isso lá em cima. A minha depreciação, R$100. E a minha dívida foi R$500. É tudo isso dividido pela margem de contribuição por unidade. Fazendo a continha, eu vou ter 5.000, que é o custo fixo, menos R$100, que é a depreciação, mais 500, que é o valor da minha dívida, né, que eu estou pagando esse mês. Tudo isso dividido pela margem de contribuição, que é 5, então eu vou ter 1.080. Certo? O que é que representa esse 1.080 para mim, gente? Representa que eu tenho que vender 1.080 unidades, tá certo? Para que eu possa ter o ponto de equilíbrio financeiro. É isso que ele representa. Tá joia? Deu para entender? Positivo. Joia! Então, gente, visto esses 3 pontos de equilíbrio que a gente viu agora, vamos encerrar a nossa aula de hoje, por fim, falando sobre margem de segurança. Certo? Vou até excluir esse bicho daqui, que eu não vou falar sobre ele, não. Margem de segurança. O que é a margem de segurança, meu povo? Deixa eu ver aqui uma coisa.
Ah, não, tá certo. O que é a margem de segurança? Margem de segurança é o valor que é obtido. Oi, fala. Não, é só sobre o assunto anterior. Teria como o senhor mandar algum exercício para a gente, assim, para a gente ir treinando, professor, o Excel? Mandar um exercício para vocês. É que, quando a gente terminar a nossa aula aqui, já tem um exercício que eu vou liberar no formulário para que vocês façam já. Certo? Certo, certo. Mas eu falei assim em formato de arquivo para a gente ter mesmo para a gente, sabe? Posso sim. Posso sim. Eu disponibilizo. Tá certo? Beleza, professor. Mesmo não valendo. Professor, boa noite. Oi. Eu queria saber até que hora ou até que data para entregar esse exercício de agora, de hoje, do caso. Olha, o exercício que tem lá, ele tem, salvo me engano, são 10 questões. São questões simples, tá certo? Mas eu dei um prazo de hoje até domingo para vocês entregarem. Quer dizer, entregarem não. Vocês fazerem, né? No momento que você fizer no formulário, já está entregue. Tá ok, valeu, viu? Nada. Entendi, professor. Eu ia até comentar sobre isso, porque, assim, tem algumas questões que eu queria dar uma revisada, e isso já vai ajudar bastante. Joia. Como a aula está sendo gravada, sempre eu disponibilizo a aula para não estar parando a sua explicação, além das perguntas, né? Aí eu dou uma revisada porque já ajuda. Joia. Então, para encerrar nosso conteúdo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre margem de segurança. Então, margem de segurança é a diferença entre o volume de vendas com que a empresa está operando e o volume de vendas no ponto de equilíbrio. Basicamente, deixa eu botar aqui isso em termos de fórmula, né? Eu adoro uma formulazinha. Sei que vocês podem não gostar, mas eu gosto. Então, basicamente o que ele está dizendo é que a margem de segurança, que eu chamo de margem de segurança operacional, é igual ao valor do volume atual, ele está falando aqui, ó, volume que a empresa está operando, né? O volume atual, a empresa está operando, menos o volume no ponto de equilíbrio. Tá certo? Então, isso aqui seria a formulazinha de margem de contribuição ou de margem de segurança, tá certo? Para a gente poder entender melhor. Ok? Então, gente, para que serve isso? Para que serve essa margem de segurança que a gente está falando aqui? Né? Qual é o sentido de usar esse trem, professor? Por que a gente está estudando esse negócio aí? É o seguinte, gente. A margem de segurança, ela diz para a gente por quanto tempo, e é uma coisa boa que as empresas podem estar usando agora, por quanto tempo eu posso suportar, tá certo? Perder venda, tá certo? Perder produção antes de eu entrar em prejuízo. É isso que ela responde para mim. Em quanto tempo, né? Qual é a minha capacidade de suportar uma perda de volume de venda antes de eu entrar em prejuízo? Joia? Então é importante a gente saber isso. Seguindo aqui, eu posso também calcular o que eu chamo de margem de segurança em percentual, né? Então, qual é o meu percentual de margem de segurança que eu tenho na minha empresa? E ela é obtida dividindo a margem de segurança pelo volume de vendas com que a empresa está operando. Eu vou mostrar 2 exemplos para vocês de como é que isso funciona, para a gente encerrar por hoje. Então, a conta aqui, ó, se fosse percentual, né? Vou botar aqui em percentual. Seria isso aqui. Deixa eu botar aqui uma linha que fica bonitinho. Dividido pelo volume atual.
Professor, me orienta, explica aí. Essa outra margem de segurança anterior, qual foi ela? Margem de segurança operacional. É a mesma margem, Cândido. É a mesma margem. A única diferença é que aqui eu estou trabalhando ela com números inteiros e aqui eu estou fazendo ela percentual. Ah, Mas é a mesma coisa, entendendo. tá certo? Tudo é margem de Inclusive, segurança operacional, só que uma é percentual, a outra não. exatamente, cabra bom. É exatamente isso. Certo? Ok, Exatamente isso. Então, como é que a gente faria essa continha? Vamos voltar lá para o nosso quadro Excel. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó. Margem de segurança. Certo? Operacional. Como é que eu calculo esse negócio? Bom, eu vou usar como base esse ponto de equilíbrio aqui, tá, gente? Esse ponto de equilíbrio aqui, que é o nosso ponto de equilíbrio contábil. Então, a margem de segurança é sempre calculada com base no ponto de equilíbrio contábil, tá bom? Para a gente não esquecer desse detalhezinho aqui. Eu vou usar esse bendito aqui. Para poder a gente trabalhar ele. Deixa eu botar um quadradinho aqui em volta dele para vocês saberem que foi ele que eu usei. Então, percebam que nesse momento aqui, a empresa está trabalhando, né? Deixa eu fazer aqui, peraí. É bem esse aqui, não. É o ponto de equilíbrio contábil, mas esse aqui está com esse aqui. Ponto de equilíbrio em quantidade. Vou usar esse aqui, tá? Podia usar o monetário também, mas eu vou usar esse aqui só para ilustrar a nossa conversa aqui. Então, perceba que nesse momento aqui a gente encontrou o ponto de equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio contábil no valor de R$1.000. O que é que isso quer dizer para mim? Quer dizer que se eu vender mais de 1.000 unidades, eu tenho um lucro. Se eu tiver menos de 1.000 unidades, eu vou ter prejuízo. Só é isso que está dizendo para mim. Eu vou supor aqui, gente, só para a gente fazer o cálculo, que o meu volume atual, ou seja, eu estou vendendo, né, produzindo e vendendo hoje, uma quantia de 1.500 unidades, tá? Só para a gente fazer o cálculo. Então, para calcular a margem de contribuição nesse cenário, eu vou até colocar aqui, trazer aquela informação lá de cima para cá. Vou colocar aqui, ó. O ponto de equilíbrio. Vou usar aquele mesmo lá de cima. Equilíbrio em quantidade. Ele vai ser igual a 1.000 unidades, que foi o que eu usei lá em cima. Então, fazendo a minha continha aqui, como é que ficaria isso? Eu já sei que a margem de segurança ela é igual ao volume atual menos o volume no ponto de equilíbrio. Eu vou chamar de PEC, tá? Geralmente a gente chama ponto de equilíbrio de PEC. Então, fazendo a conta, olha que dificuldade que é esse negócio. Volume atual, 1.500, menos 1.000, que é o volume no ponto de equilíbrio. Então, fazendo a conta, meu povo, isso é, sem fazer muito trabalho, né? Vou fazer só para... Pronto. Então, a minha margem de segurança no momento é de 500 unidades. Tranquilo? Tranquilo, professor. Professor, eu vou pedir outro exemplo ao senhor. A gente pode saber pode mensurar a quantidade de vendas que a gente pode perder, mas também tem um cálculo que a gente possa saber quantos meses a empresa aguenta ainda se manter com o caixa atual que ela tenha? Tem. Para a gente saber, aí é uma questão mais
não é somente custo, né? Porque quando a gente está falando de que o volume de dinheiro que a empresa precisa para se manter, tá certo? A gente precisa fazer um cálculo juntando também as despesas, porque tudo isso aí vai gerar fluxo financeiro, né? Saída de dinheiro. O que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar a despesa média da empresa, a gente pode pegar, por exemplo, pega aí 12 meses que a empresa operou, né? E verifica qual foi a despesa média. Soma todos os volumes de despesa dividido por 12, e ela vai encontrar a despesa média, certo? Isso. Encontrou a despesa média, tá joia? Basta que ela verifique a quantidade de dinheiro que ela tem e divida pela despesa média. Então, ela vai ter uma base de quanto ela precisa de dinheiro, né? De quantos meses de dinheiro ela tem, tá? Em relação àquela despesa. Ou seja, se a minha despesa média é 5 mil e eu tenho 50 mil em caixa, tá certo? Minha despesa média por mês. Então, quer dizer que eu posso suportar, pagando despesa sem receber nada, eu ainda aguento uns 10 meses. Entendi. Tá joia? É uma maneira de fazer essa conta. Tem uma outra maneira de fazer essa conta também, que a gente pode usar, mas aí vai ser uma coisa que a gente pode ver mais para frente. É um pouco mais elaborada, que é calculando o giro de caixa. Tá joia? Mas por esse modelo que eu te falei, a gente já consegue fazer isso, porque, inclusive lá no Senac, a gente usa esse modelo. A gente tem um cálculo da despesa média, a gente calcula a despesa média todos os meses, com base nos últimos 12 meses, e a gente tem a nossa reserva técnica. Então, a quantidade de meses que a gente suporta sem ganhar dinheiro é baseado na divisão da minha reserva técnica pela minha despesa média mensal. E aí eu sei quanto tempo eu aguento sem vender. Tá joia? Certo, professor. Obrigado. Nada. Então, esse aí é o cálculo da minha margem de segurança. Aí como é que eu faço para calcular a margem de segurança em percentual? A fórmula basicamente é a mesma. Margem de segurança. Vou colocar aqui. Só que agora ela é em percentual. Como é que eu faço essa conta? Eu pego simplesmente tudo isso aqui. Eu já coloquei. Vou abreviar aqui volume atual, só para a gente poder facilitar aqui a escrita, tá? Volume atual dividido pelo volume atual. Então, eu vou ter, a conta eu já fiz lá em cima, né? Vou perder tempo. Eu teria 1.500 menos 1.000 dividido por 1.500, que é o volume atual. Então, isso seria igual a 500 dividido por 1.500. Porque eu já sei que o resultado é 500 aqui, tá? Então, o resultado aqui é 0,33 ou 33%, né? Eu tenho uma margem de contribuição, uma margem de segurança de 33%. Eu vou multiplicar aqui só para ficar bonitinho. Tem alguns autores que colocam multiplicado por 100. Eliseu Martins, por exemplo, faz isso. Então, a minha margem de segurança em percentual é de 33,33%, tá joia? Que representa aí, né, o quanto eu tenho disponível, né, para suportar até que eu entre no meu ponto de equilíbrio e posteriormente no prejuízo. Eu venho a ter prejuízo. Tá joia? Deu para entender, minha gente? Deu sim, professor. Esse cálculo aí que o senhor fez, ele completo, né, professor? Com todo o custo, né?
Uhum. Eu fiz esse cálculo aqui baseado no ponto de equilíbrio, né? Sim, sim. Tá joia? Ok. Então, para finalizar, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Fica fácil aqui entender quando a gente olha para o gráfico aqui, ó. Quando a gente está falando aqui, Tá ó. ficando fácil mesmo. Oi? Agora que tá ficando fácil. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente consegue enxergar bem a margem de segurança. A margem de segurança é uma coisa que lucro, gente. Estão percebendo? Tudo que está acima do ponto de equilíbrio é margem de segurança e lucro ao mesmo tempo. Certo? Então, aqueles 33% que a gente acabou de calcular, representa essa parte aqui, ó. Quanto tem de sobra antes de eu chegar no ponto de equilíbrio. Tá joia? É isso que a gente está fazendo na prática. A gente está verificando qual é, né, essa faixa azul que a gente tem. Quanto tempo essa faixa azul vai se tornar vermelha? Quando a gente está calculando a margem de segurança, a gente está fazendo isso. Tá ok? Deu para entender, meu povo? Deu sim. Deu, né? Então, ótimo. Eu vou liberar para vocês o exercício agora, quando a gente terminar aqui, tá? Agradeço aí a vocês, vou disponibilizar esse material aqui também agora, lá no grupo de vocês, vou deixar lá na sala, e vou botar no grupo do WhatsApp, tá? Para vocês tiverem alguma dúvida, vou ficar por aqui um tempo, e aí vocês já começam lá a fazer exercício, aqueles que foram fazer exercício agora, aqueles que não, entre em contato depois aí comigo, se for o caso, mas aqueles que forem fazer exercício agora, tiver alguma dúvida lá no exercício, a gente conversa por aqui. Eu, particularmente, sugiro dar uma revisada primeiro. Isso, dar uma eu vou revisada rever de primeiro, novo. antes de começar a fazer exercício. Uhum. Ô, professor, Oi. qual o prazo para a gente entregar esse exercício? Eu deixei até domingo. Ok, então. Aí o senhor vai disponibilizar um material para a gente revisar e a gente responde, não é isso? Exatamente. Ok, joia? professor. Eu sei que é Ok, muita informação, professor. mas eu sei que vocês conseguem. Tá certo. Ok, professor. Boa noite. Aí na Tchau, tchau. próxima aula, o senhor. Desculpa, Haldane. Desculpa, Edson, quer dizer. Na próxima aula, o senhor disponibiliza, revisa e já vê o outro conteúdo, é isso? Se Deus quiser e vocês me ajudarem. Certo. Professor, no caso, essa atividade já se encontra lá, ou o senhor vai disponibilizar agora? Eu vou somente disponibilizar. Já tá pronta lá, eu só vou agora liberar o link para vocês. É porque eu não gosto de liberar antes, não, porque tem umas meninas aí que são muito apressadinhas, querem responder a questão antes da gente fechar o assunto. Entendi, então toma aguarde. Não, pressa não. Fica à Ô, vontade. professor. Professor, o senhor também vai disponibilizar esses cálculos que o senhor fez no Excel, no caso? Tudo? Valeu. Tenha uma ótima noite, viu? Muito obrigado. Claro, querido. Finalize com a musiquinha aí no violão, professor. Pera aí que eu vou pegar a Olha. minha também, calma aí, vamos fazer um dueto. Faz isso não, cara. Faz isso não. E eu sou a vocal, tá? Eu pego o meu. Ai, meu Deus, a banda Pão com Ovo, é? Futuro. Boa noite. Vocês são ótimos. Boa noite, gente. Deixa eu terminar aqui. Boa noite, Deixa a professor. gravação. Até mais. Tchau. Tchau, boa noite, professor, até a próxima.